Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio dessa vez não, todas as vezes são muito especiais, mas um casal que eu amo demais, né? Primeiro, minha co-host hoje está diferente. Hoje temos... Quem é você, Lombardi? Hoje estou aqui substituindo, peguei a capa de Mariana Cavalcante, Melissa Quintela, que está aqui hoje no podcast Puro e Simples. E que honra estar nessa mesa com o meu amigo João Magno. Rapaz, que é isso, desse jeito eu fico constrangido. E esse casal maravilhoso que a gente tem aqui, Não Beth e Lucas, meu amigo, até palmas aqui. Palmas. E aí, my friend? E aí, galera? E aí, gente, a intenção, mais uma vez, lembrando pra vocês que temos duas cadeiras vazias aqui, uma de Jesus e outra é a sua. Se assente nessa mesa, você é muito bem-vindo. Não, Betinha, pra gente compartilhar aquilo que Deus tem feito no meio de nós. Quem é Betinha? Eu não gosto muito de pergunta, não, mas a primeira pergunta vai ser: quem é Betinha? Bom, vamos lá. E aí, pessoal? Sou a Elizabeth. Na verdade, tem muita gente que não sabe que meu nome é Elizabeth, mas meu nome é Elizabeth. Me chamam de Beth, outros me chamam de Betânia, outros me chamam de Beth Lee. Só para os íntimos. Só para os íntimos. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Quem pegou, pegou. Tenho 32 anos, sou paulista de São Paulo e estou oficialmente aqui em Fortaleza há 7 anos. Me mudei para cá por conta de uma proposta de emprego do meu marido, do Lucas. E desde então estamos aqui nessa terra que nós amamos e não sabemos por quanto tempo estaremos aqui, se voltamos para São Paulo, se vamos para um outro lugar. Esse assunto é sensível. Eu também não gosto, não. Vão embora. Ela tem esse discurso pronto já, mas eu já discordo. Eu não tenho um amigo que não vai embora. Não tem condição desse jeito. Vou ficar sozinho aqui. Não, mas nós acreditamos que tem mais um tempinho aqui ainda, né? Não, a gente né? tem muito tempo. Uns 15 anos, né, Lucas? Até Uns mais, 20, até 30, mais. 40. Tá ótimo. A Pra mim nuvem tá ótimo. aqui, então a gente tá junto com a nuvem. É isso aí, é isso aí. Aonde ela repousar, nós repousaremos. Já começou com a veia profética. Já começou. E aí, galera, eu acho que assim, algo que tem tocado muito meu coração, a gente estava comentando aqui antes de começar, né? A gente sempre tem uma conversinha, mas era muito a respeito da revelação de Deus, assim, como permanecer vendo, como manter o olhar profético sempre ativo, né? Não sei qual a ordem dos episódios vai ser, mas se esse aqui for depois do Marquinhos, né? Vocês vão entender que não tem lugar pro Espírito Santo fazer as loucuras dele. Aconteceu 11 e pouco da manhã na sala dele, com o batismo do Espírito Santo na esposa, começou a falar em línguas, então... Eu acho que isso é muito fruto de uma revelação que você tem de Deus, né? E eu não sei, provavelmente você conhece a Beth, se você está escutando, mas a Beth é líder de adoração. E aí, até porque eu queria muito escutar isso de você, como é seguir a nuvem? Você falou de nuvem, perfeito chamado. Como é seguir a nuvem liderando? Porque conheci a Beth, acho que cantando no Jota, depois culto da família, depois líder do Jota, depois liderando escala na família, depois conferência Nordeste, pelo menos nos últimos 2 anos foi você, né? Sim. E, cara, assim, não que números sejam indicadores de muitas coisas, mas eu acho que quando você se mantém fiel ao Senhor, o Senhor vai honrando, né? Assim, você se manter na presença e debaixo de uma palavra que o Senhor te deu, que eu sei que você já é ministro de louvor há não sei quantos anos, mas eu sei que são muitos anos, né? E assim, como é que é? Como é que é permanecer, Beth? E como é que a Beth permanece? Bom, vamos lá. Na verdade, eu acho que seguir a nuvem é você conhecer a nuvem, né? Para você seguir, saber para onde ela está indo, você precisa primeiro desenvolver, né, uma maturidade e entender quem é que está direcionando, quem é que está levando essa nuvem, né? Que é o Espírito Santo, que é o Senhor. Então, eu acho que começa no momento onde nós entendemos que nós precisamos conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, nós sabemos para onde Ele está indo, né? Quando nós como ovelhas, quando reconhecemos a voz do nosso pastor, nós reconhecemos e nós seguimos a voz do nosso pastor. Então, eu acho que começa nesse momento, né? No seu devocional, no seu secreto, no seu tempo com Deus, no seu dia a dia, você conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Então, à medida que você conhece o Senhor, você entende para onde Ele está se movendo, o que Ele quer falar, o que Ele quer direcionar, se Ele está pedindo para você parar, se Ele está pedindo para você continuar. E eu
acho que, assim, a gente pode falar especificamente do momento de louvor e adoração ali, né, nos cultos, mas isso é sobre a nossa vida, né, como um todo. Porque, para mim, a adoração é isso. Pode até parecer um pouco clichê, mas para mim a adoração é estilo de vida. É efetivamente um estilo de vida. É você se render, é você se prostrar, né? Vem do grego proskínio, que é prostrar-se, que é render-se a ele, né? E quando... Tem um grego aqui. Que é isso, Mas vai, gente, se a gente for estudar a fundo, né? A gente precisa conhecê-lo profundamente. Primeira chave, né, para permanecer, estudar a fundo. Você já tem a primeira. Aprender grego. Exato. Eu acho que, assim, é inevitável. Quanto mais você conhece, quanto mais você mergulha, mais sensível você fica à voz dele, à condução, aos comandos dele para você, né? Então, eu acho que é isso. Cara, isso é muito incrível. Eu lembrei de duas coisas, né? A primeira coisa foi quando o John, ele citou um versículo, foi dos Evangelhos, não lembro muito bem onde é que ele tá, mas é sobre Pedro, né? Quando Jesus pergunta para Pedro: e aí, Pedro, quem eu sou? Ele fala assim: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você tem o espírito de Elias, né? Assim, não, mas e você? Ele assim: não, vejo que tu és o Filho de Deus, né? O Messias, aguardado. Aí ele fala assim: e eu digo agora que você é Pedro, né? Você é a rocha, sobre essa rocha. Enfim, assim, quando você entende quem Deus é, você também entende quem você é. E quando você sabe quem você é, você sabe para onde você vai. Aí vai desse discernimento, né? Mas eu achei muito interessante porque a gente está falando dessa convicção da Beth de hoje. Assim, hoje a Beth sabe que para seguir a nuvem é esse caminho, né? Diante de muitas coisas. Mas assim, e quando não tinha essa convicção? Como foi que... aonde você... que isso foi desenvolvido dentro de você, né? Eu acho que assim, né? Todo mundo que sabe, mas eu cresci num lar cristão, né? Então, assim, desde sempre eu aprendi, né, que existia um lugar que eu sempre podia correr, né? E que não tinha nada a ver com o que eu sentisse, não tinha nada a ver com o sentimento, mas tinha a ver com uma convicção de que, independente de você sentir ou não, o Senhor, Ele estaria ali te ouvindo. Porque muitas vezes a gente se move por isso, né? Inclusive no momento de louvor e adoração, isso acontece muito. Uau! Se eu não estou sentindo, se não tá, né, não tô me tremendo aqui e tudo mais, não tá acontecendo nada aqui, o Senhor não está se movendo. Mas eu acho que quando a gente entende que não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com fé, em você crer que mesmo sem ver Deus, Ele está se movendo, Deus está fazendo, você permanece ainda assim. Então, mesmo quando eu não via, né, efetivamente o mover e tudo mais, eu sempre tive muito isso convicto dentro de mim. O Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo. Ele me responde se Ele quiser. Porque Ele é Deus e Ele sabe o melhor momento de me responder. Se Ele não quiser me responder agora, não tem problema. Mas quando eu entro nesse lugar, entendendo que Ele está ali, eu sei que eu estou sendo transformada dia após dia. É sobre mim, sabe? Deus, Ele continua sendo o mesmo. Mas eu, nesse lugar, nessa posição de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, mesmo sem ter o retorno, eu estou sendo transformada ali. Eu acho que essa minha permanência, mesmo sem ter muitas vezes respostas ali no primeiro momento, me amadureceu muito, sabe? Então hoje eu faço porque eu sei que Ele é digno, sabe? Eu entro nesse lugar porque eu sei que eu sou transformada nesse lugar, que nesse lugar tem tudo que eu preciso, sabe? Então, foi um processo de constância, né? Eu acho que as pessoas, elas são muito imediatistas hoje em dia. Então, elas esperam sempre uma resposta, elas esperam sempre um mover, um movimento. E elas se esquecem que existe um processo, algo a ser construído, que muitas vezes não vai te ter uma resposta ali de primeiro momento, não vai ter um mover, não vai ter uma tremedeira, mas não significa que Deus não está ali, né? Eu lembro muito daquela passagem de Elias, quando Deus ele aparece para Elias tinha acabado de fugir, né, de Jezabel, e ele se esconde numa caverna e Deus pega e fala assim: Elias, sai de onde você tá, vai lá pro monte, que meu Espírito, né, o Espírito Santo, ele vai passar por você, né? E a palavra fala que veio o vento forte, que veio o terremoto, que veio o fogo, mas Deus não estava ali. Deus estava numa brisa suave. Então, muitas vezes, é numa brisa suave. Você só precisa obedecer, só precisa permanecer. Deus pediu para você ir para lá? Então vai. Fica lá, naquele lugar, sabe? Talvez você não vá sentir algo muito... É só uma brisa. Mas vai, sabe? Segue a direção, né?
A brisa traz a convicção, vem aquela Exato. convicção do espírito e você não tem como ter dúvida, você pode não estar sentindo nada. No mundo que hoje a gente está tão acostumado a escutar, eu sou o que eu sinto, quando a gente não sente, parece que é porque não é mais, não é aquilo. E com o Senhor não é assim. Às vezes é a brisa mesmo e o Espírito Santo sempre traz aquela convicção. Eu lembrei agora de parece ser um pessoal que eu queria compartilhar, mas um momento de adoração, estava fazendo um louvor, acho que foi no culto de quarta, e a Demetria Stalling estava lá, e a pastora chamou ela para fazer um momento, só um momentinho de oração, e ela sempre puxa um louvor também, né? Para quem não conhece a Demetria, ela é uma evangelista, não é? Dos Estados Unidos, é uma mulher muito usada por Deus, assim, ela carrega a presença. Sensível demais ao Espírito Santo. demais. Nossa, muito sensível. E eu lembro que eu estava no louvor e nesse dia eu estava sentindo a presença, mas não estava aquilo tudo. Eu achava que, poxa, eu acho que eu não tô chegando lá. Tipo, a igreja tá indo, eu tô vendo a igreja chegando nesse lugar, mas eu mesmo não estou. E aí a Demétria subiu no palco e parece que a presença do Senhor foi tão forte que eu pensei na hora, meu Deus, o que é que essa mulher tem? O que eu preciso fazer para ter para conseguir carregar a presença junto comigo como essa mulher carrega, porque parece que quando ela entra no ambiente, parece que o próprio Jesus vem caminhando do lado dela, como se estivesse lá de carne e osso. E aí o Espírito Santo, eu perguntei o que eu preciso fazer, e o Espírito Santo na hora ele me falou, você não precisa fazer nada. A única coisa que ela tem, que você não tem, é a convicção Meu de Deus. que eu estou presente, É isso. sem precisar fazer nada. É isso. Eu fiquei, meu Deus! É isso. Cara, isso é muito forte, porque dá pra puxar muita coisa desse assunto da convicção, né? De entender e tudo mais. Só que eu não sei se é algo da geração de hoje, porque eu sou da geração de hoje, então não posso falar de uma geração que não veio. Mas eu acho que deve ter um pouco disso em cada lugar, e hoje eu vejo que tá mais aflorado. É de que é muito, muito duro dizer que é uma geração de incrédulo. Não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que existe muita incredulidade no caráter de Deus. Porque talvez muitos saibam da palavra, né? Assim, Deus prometeu, meu Deus. E hoje, amém, que na nossa cidade, no nosso país, a gente tem um mover de Deus absurdo. A gente vê Deus fazendo coisas, assim, muito sobrenaturais, assim. E amém por isso. Isso é muito forte. Só que quando isso parar, as pessoas vão ter a mesma perspectiva de Deus que elas tinham quando estava acontecendo, né? E aí a minha pergunta, que na verdade é uma contribuição para o assunto, né? Quando a gente vê aqui sobre Abraão, né? Do versículo que eu também comentei aqui antes da conversa, mas ele vai falando aqui, né, que Abraão recebeu uma promessa de ser pai. E ele fala quais eram as circunstâncias. A Bíblia não fala muito sobre a sociedade que Abraão estava imbuído, então creio que ele devia ser um cara muito só. Ele tinha uma mulher velha, estéril, ele dizendo que o próprio corpo dele já estava amortecido. Que tem quase 100 anos, a esterilidade do ventre de Sara, e ele fala, né? Ele não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aí, mais uma vez, o gancho que a Beth deixou do estudo profundo da palavra, de conhecer quem Deus é, o que ele faz, amém. A bênção, amém. O mover dele, amém. Mas o mover de Deus não define Deus. Não define o caráter de Deus. Né? É isso que a Beth está dizendo. Diz assim, e se Deus não disser nada, e se Deus não fizer nada, ele continua o mesmo. Ele não está fazendo nada por algum motivo. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, Cara, ele é Deus. Não é? Demais. É isso? Ele continua sendo Deus. Eu compartilhei isso um pouco no Marquinhos, vou só passar por cima para contextualizar vocês, mas acho que já tem uns 20 dias atrás que eu passei uma semana doente em casa. E aí foi um tempo em que eu parei de tudo. Assim, eu realmente tinha virose forte, né? Então não tinha muito servir no ministério, até porque era na semana, né? Não fui trabalhar, fiquei em casa fazendo home office, não tinha exercício para fazer. E aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, vou apressar tudo o trabalho e vou me deitar aqui em cima da Bíblia e do pregação e louvor, vou tocar muito. Cara, não consegui fazer nada disso em 5 dias. É muito difícil eu não conseguir ler a Bíblia assim com aquela paixão, né, de você, meu Deus, eu não quero nem dormir, mais uma página, mais uma.
E isso não aconteceu. E a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, Deus, tem alguma coisa fora do lugar? E aí Deus não respondia. Eu falava assim, não é possível. Deus estava falando até agora. Eu falei, será que estava falando? E aí esse barulho, né? Você vendo Deus mover as coisas. E quando eu parei, eu falei assim, certo, mas o que é que Deus está falando para mim? Aí Deus ficou em silêncio. Eu falei, entendi, Deus, o que o Senhor está falando para mim é que existe muito ruído das coisas que o Senhor está fazendo. E eu estou escutando pouco o que o Senhor quer para mim. Né? E aí, trazer uma perspectiva bíblica também para isso. Moisés, quando estava no monte, Deus falou para ele, vou mandar um anjo lá com o povo. Não quero um anjo, não. Amém pelo anjo, show de bola, ele pode ir lá, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui, não. Aí, assim, cara, é uma bênção de Deus um anjo, é legítimo demais, é algo celestial, glória a Deus por isso, mas será que é o centro? Será que é o centro de tudo? E aí volta muito no que, né, a gente estava falando sobre, querendo ou não, sobre adoração, né? Que a adoração é ter ele no centro. Né? Assim, até já entrando nesse ponto, muita gente acha que adoração é o que a gente faz ali, né, nos cultos, né, e assim, vamos para o momento, e já virou, já meio que, já taxaram já aquele momento de louvor musical, né? Exato, é um gênero worship, né, então tipo, é um gênero de adoração. E dentro do worship tem a adoração, tem né? adoração. São aquelas músicas mais carpinteiro, Quilo de Leão e tal, acho loucura. E isso, assim, isso precisa ser desmistificado, né? Isso precisa ser quebrado, porque a adoração nada mais é do que isso, né? A primeira vez que aparece adoração na Bíblia é lá em Gênesis 22, que é quando Abraão tá lá, tá subindo para levar Isaac para ser sacrificado e tudo mais. Então, assim, e aí ele fala para os servos, né? Nós vamos lá sacrificar e vamos lá adorar e depois nós voltaremos, né? Então, a adoração é isso, é você renunciar. A adoração é entrega. Entrega do quê? Entrega completa. A entrega de tudo que você é, de tudo que você tem. É realmente colocar Deus no trono da tua vida, no topo, como centro da tua vida, né? E muitas vezes as pessoas, elas assimilam só como um momento, né? E quando as luzes se apagam, né? E quando a música termina, né? Deus continua sendo o centro da tua vida, Deus continua sendo Deus para você. E quando Ele não te responde, né? Ele continua sendo Deus. Então, você vai continuar adorando a Ele, né? Adorando ao Senhor quando o culto termina, né? Aquele culto ali, né? Liturgia de domingo, de quarta-feira. Quando termina, você vai continuar adorando, né? Então, eu acho que é uma mentalidade que precisa ser, assim, mudada mesmo, sabe? Para nós como igreja, eu não digo nem para mim que sou ali, que faço parte do grupo de louvor, mas para nós como igreja, né? Isso precisa ficar muito bem entendido sobre o que é adoração e o que é adorar ao Senhor por meio da música, que é o que a gente faz ali, né? A gente... Já ia te perguntar, deixa aqui, como é que discipula por meio da música? Pronto, agora eu me levanto e vou assistir na hora. Olha, tô com 2 levitas aqui, 2 pessoas que carregam a presença, eu vou só ficar assistindo agora. Gente, assim, é um desafio, né? Porque muitas vezes, principalmente, né, para quem tá ali no Ministério de Louvor, há essa confusão, né? De, eu já estou ali, tô ali, entre aspas, ali adorando a Deus, fazendo aquilo ali, então tá tudo certo comigo. Tô fazendo a minha parte, não preciso ser acompanhado, não preciso ser discipulado, tá tudo bem, tá tudo certo. Quem quiser acompanhar, que acompanhe, tem a letra aqui atrás de mim. Exato, exato. Os músicos estão bem bonitinhos, alinhados. Só que não, né? A verdade é que não, né? A verdade é que quem tá ali em cima ministrando, né? É uma pessoa como aquela pessoa que está ali embaixo também. Ela faz parte do corpo de Cristo, né? Ela, obviamente, que ela tem uma habilidade que foi dada pelo Senhor de tocar e cantar, mas ela faz parte do corpo, né? Então ela precisa ser cuidada, ela precisa ser discipulada e ela precisa também entender que foi incumbida nela ali, de uma certa forma, uma responsabilidade de levar ao povo para um lugar que você já foi, ou que pelo menos deveria já ter ido, né? Que é o lugar mais profundo da presença, né? Então é desafiador,
né? Mas eu acho que quando nós como ministros que estamos ali em cima, nós entendemos, né, o que é estar ali, e o que a gente está fazendo ali, fica muito mais fácil de a gente ensinar, de a gente levar esse povo para esse lugar. Não tem como a gente levar alguém para um lugar que a gente nunca foi. E aí volta no que a gente sempre fala, né, em conhecer a Deus. Nós fomos chamados para conhecer e prosseguir a conhecê-lo, né? A palavra diz que quer comais, quer bebais, quer façais, tudo na tua vida você tem que fazer para que Deus seja glorificado, para que Deus seja visto, né? Então, assim, a nossa vida como um todo, ela sempre vai para esse lugar de conhecer a Deus, e quanto mais a gente conhece, mais a gente o glorifica através de tudo que a gente faz. Do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente canta, do que a gente conversa, tudo volta para esse lugar. Mas, obviamente, que a gente precisa conhecê-lo, né? Então, a gente olha para ele como os anjos estão fazendo nesse momento, e eles não têm outra reação a não ser se render e declarar que ele é santo, porque não existe outra reação a isso. Então, o que a gente faz, na verdade, é uma resposta, né, ao que a gente vê, ao que a gente contempla, né? Isso é muito forte. Só soltando mais coisas de adoração aqui, né? A gente lê esse versículo dos anciãos que se prostram diante do trono, e você... Cara, é algo tão profundo, mas ao mesmo tempo tão distante, né? Que a gente tenta tornar palpável essa imagem. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. E um dia eu escutei alguém falando assim, que se você acha legal que os anciões estão diante do trono prostrados, imagina você que está sentado à destra com Cristo. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, cara, eu estou mais perto de Deus do que os anciãos, e eu tenho vivido em conformidade com isso, né? E aí, vocês falando de louvor, disso tudo, eu já ia dizer que louvor não é pra mim, eu ia levar uma lapada na Melissa ao vivo aqui, mas amém. Depois a gente conta essa aí, Betinha. E aí, Deus tem ministrado muito ao meu coração essa questão do louvor, né? E aí vem uma coisa. Quando nós estamos no culto, a primeira pergunta é: o louvor, ele é uma preparação para a palavra? Eu já sei que a resposta é não, mas já dá para falar um monte. É a primeira coisa que se vê. A segunda coisa, você vai ao culto ou você presta culto? Certo. Faz muita diferença, né? Total. É um absurdo de diferença. E aí, quando eu vim caminhando nos Salmos, e Deus foi me dando, meu Deus, assim, só Salmos sobre louvor, louvor, louvor o tempo todo. E um padrão que eu achei não existe nenhuma ordenança dentro dos Salmos, dos que eu li, né? Posso estar enganado, mas vocês me corrijam. Dentro dos Salmos, quando fala aqui, né? Louvai ao Senhor. Sempre é sobre algo que ele é ou sobre algo que ele fez. Nunca é pedindo algo ou questionando algo. Ele vem aqui, ó. Salmo 92. Bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade com instrumentos de 10 cordas e tal. Salmo 90 e... deixa eu ver aqui. 96. Tá, tem aqui... Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Salmo 135. Aleluia. Louvem o nome do Senhor. Louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos atos. Louvem ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Outro salmo que eu amo demais, o Salmo 33, na verdade. Salmo 32 é o salmo de arrependimento de Davi, né? Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ele vem dizendo, né? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. E aí você vê, cara, existe, assim, nem todo louvor tem adoração. Mas toda adoração tem louvor, né? Porque você vê que salmos, louvor, 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 tem vários salmos aqui falando disso. Então, Deus quer ser louvado. Só que Ele quer ser louvado pelo que Ele é. Né? E aí a gente também abre uma porta espiritual para entender direções proféticas, que se eu estou louvando Ele para quem Ele é, a gente leu em Romanos aqui, né, que fala que Deus se revela por meio de todas as coisas, e aqueles que não o reconhecem, Ele entrega a pessoa a si mesmo, né? Então, assim, se eu reconheço, eu estou sempre cantando sobre Ele, sobre a majestade, sobre as coisas que Ele criou, e bem dizendo isso, né? E eu acho isso, cara, não existe nada mais profético do que isso, porque
É meio que vocês estão falando. Eu acho que a gente está se preocupando em tantas coisas periféricas, né? Vou manter minha presença no culto, a palavra de hoje foi boa. Não, eu quero tocar aquele louvor que eu estou escutando e que eu gosto. O músico tal fez aquele solo de guitarra que é massa. A voz da Beth hoje está um pouco mais cansada. Na Conferência do Nordeste ela cantou melhor. Vixe, não é a Mel hoje, ó. Curti não. Gosto do louvor quando a Mel tá lá, tipo... Tipo, cara, isso acontece, a gente não pode mentir. Muito. E aí escutar de vocês que são levitas. Assim, qual é esse caminho de conseguir, de novo, né, discipular por meio da música? Porque é isso. Uma coisa que me admira demais, ao vivo essa aqui, hein? Me admira demais em vocês dois é justamente isso. É a convicção. Assim, graças a Deus, um grande privilégio, na verdade, caminhar com as duas, e vejo muito você no culto de jovens e vi em vários ambientes, na verdade. E existe um padrão. Assim, não tem uma vez que você vê que você pisa lá, sei lá, eu imagino que você tem seus dias ruins, tem suas inseguranças, mas existe uma convicção de que Deus é maior e você está louvando a Ele. Tipo assim, a gente fala, quando a Beth sobe, o ambiente vira. Cara, não é a Beth. É o que a Beth tem, a convicção que ela tem. De que ela está lá e ela sabe que Deus está lá e que o Espírito Santo está nela e que o que ela cantar vai ser a palavra que o Espírito Santo quer para aquele tempo. E a Mel estava num ambiente que explora ainda mais o canto, que é a sala de oração. A gente serviu 1 ano junto, né? E é engraçado porque tem vezes que, cara, a sala, assim, acontecia só loucura, bicho. Palavra profética, assim, que você chegava, meu irmão, que loucura é essa aqui? Essa aqui eu não tenho nem coragem de entregar, de tão doida que é. Aí a Mel chegava e dizia assim, cara, essa sala foi ruim. Aí eu assim, como assim, meu? Cara, tava pesado, tava não sei o que. E, tipo assim, quando quem tava fora, olhava pra ela e o ambiente virava porque tava olhando pra ela, né? Pela convicção que ela tava cantando. Você vê, cara, que loucura é essa? Diferença de ótica, né? Aí você vê o quanto a convicção de quem Deus é mexe. Eu falei demais. Mas foda. Você me fez lembrar de um outro texto que está lá em Salmo 63 também, que diz assim, Salmo 63, a partir do versículo 2, né? Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com os lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Aí a gente vai lá para o 7. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas, né? Então, é muito isso do que você falou. A gente pode ler vários salmos e vários versículos aqui que falam sobre uma resposta a quem Deus é, né? Então, nós louvamos porque nós reconhecemos, nós entendemos quem Deus é. Nós reconhecemos a grandeza dele. Nós reconhecemos os seus atributos. E por isso, nós o louvamos. E por isso, nós o reconhecemos. Então, vocês percebem como tudo sempre vai voltar para conhecer, né? E eu acho que o ponto, o que tem acontecido muito é que as pessoas ao longo da semana elas tiram ali o pendrive da tomadinha e quando chega no plugzinho e quando chega no final de semana elas plugam, pronto, agora esse é o momento de... E aí ainda começam da forma errada, né? Agora é o momento de eu receber, de eu conhecê-lo, sabe? Então, o que vocês têm para me oferecer? O que vocês, louvor, têm para me oferecer? Sabe? O que você, pastor que tá aí pregando, tem para me oferecer, sabe? Eu tô aqui, tô com as minhas mãos abertas, prontas para receber. Me convença de que esse Deus é bom mesmo, sabe? Será que ele merece... O que parece é isso. Será que ele realmente merece a minha adoração? Será que Deus vai ter a honra de eu seguir ele? Não? Exato. Tipo assim. É desse jeito, sabe? Enquanto, se você for ler em toda a sua Bíblia, né, em toda a sua palavra, você vai ver que a todo tempo Deus ele está querendo se relacionar conosco, que é o maior anseio dele é se relacionar conosco, e não é um momentinho de 30 minutos ali, de 40, de 1 hora apenas, mas... É todo o tempo, são todos os dias, a todo momento, né? Eu tenho vivido uma experiência, assim, que pode ser uma experiência bobinha, mas que, pra mim, assim, Deus tem falado muito comigo esses últimos tempos, né? Que eu trabalho de home office, trabalho em casa, e todos os dias,
seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, às vezes 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa, aparece um passarinho ali, né, ali na minha janela. Toda vez aparece. E toda vez ele canta ali na minha janela, né? E a palavra fala que a criação, ela revela o Criador, né? E não tem como eu ouvir o canto daquele passarinho e não me lembrar do Senhor, né? De quem Ele é, de que Ele é um Deus zeloso, de que Ele é Pai, de que Ele é maravilhoso. Então, assim, qual que é a minha resposta mediante a Ele, sabe? É como se a todo tempo Ele estivesse falando assim, eu tô aqui. Será que você não falou? Por que você não falou comigo hoje? Por que você não me deu bom dia hoje? Sabe? Então, é sobre ter uma vida de adoração. Quando eu chego ali no culto, o que eu vou fazer é continuar entregando, é continuar prestando culto a Ele, só que agora em comunidade, agora como igreja, sabe? Mas eu acho que é isso, é quando você tem essa virada, né? Quando você tem esse entendimento de que vai além ali daquela 1 hora ou 2 horas de culto, é muito poderoso e é muito mais proveitoso. E aí você muda essa ótica, essa visão de, poxa, o louvor não foi tão bom hoje, poxa, eu não me arrepiei hoje, poxa, assim, é muito mais profundo do que isso. Volta no que a gente estava falando, é ter a convicção de que Deus está nos vendo, de que Deus está ali, né? Relacionamento não é prestar contas, né? Deus não, quando fala de falar com você, de estabelecer um relacionamento com você, Ele não quer dizer, Deus, é o seguinte, hoje eu pequei 3 vezes, eu queria te perdão pelas 3 vezes que eu pequei. Não, Deus quer isso. Bom dia, pronto, Ele já está satisfeito, é isso. É isso. E assim, você demora tanto a falar com Deus e quando você chega, você vai chegar com um lamento, né? Deixa, ai meu Deus, eu pequei, isso aqui, eu fiz isso, eu sou errado, eu sou uma porcaria. Eu imagino Deus como pai olhando pra você assim. Não fale assim do meu filho. Não, tipo assim, não, ele mesmo, a pessoa mesmo falando de si, né? É assim, fica calado. Faz tanto tempo que não fala comigo. Quando tu vem chegar se lamentando, tipo, não é isso que eu quero de você. Eu quero você, eu quero o seu coração. Exato. E aí, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, que Deus se revela pra você todos os dias no seu home office através de um passarinho. Tipo, onde foi que Davi foi achado? Onde Davi foi ungido como rei? Foi pastoreando as ovelhas do seu pai. Ele foi esquecido pelo seu pai. Ou, como a Bíblia não especifica, né? Não sei se ele foi esquecido, mas pelo menos ele não foi digno de estar naquela sala naquele momento. Porque sobre a ótica do pai, eram esses aqui que deveriam, né, falar com o profeta. Será que Samuel. naquele momento ele não viu, né, o profeta chegando, chamando todo mundo para reunião e só ele ficando para trás? Certamente que sim. Certamente que sim. Cara, Davi foi ungido rei de Israel, pastoreando as ovelhas do pai. É uma coisa que ele fazia todos os dias. E aí, quando você vai caminhando na trajetória de Davi, eu tô falando de pequenas coisas, né? Você vai caminhando aqui com Davi, quando ele chega diante de Saul para derrotar o gigante, ele vem falando, ei, quando eu tava pastoreando as ovelhas do meu pai, eu matei um urso, eu matei um leão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então tô preparado para derrubar esse também. É isso. E o mais legal é que quando ele vai em direção ao gigante, né? O gigante vem dizer, mas seu Deus aí, fracão, eu já matei tantos de vocês. Ele falou assim, quem é você para falar do meu Deus? Porque o meu Deus é isso. Ele vai lá com... um detalhe do texto também, que eu não sei quem notou, mas quando Saul entrega a armadura para Davi, ele fala, cara, isso aqui é impróprio. Eu nunca usei isso. Não faz sentido para mim essa armadura, né? E aí ele pega o seu alforje de pastor, coloca suas 5 pedrinhas aqui e falou, eu vou derrotar o gigante. Cara, isso para mim, tipo assim, amém. Tipo, a Beth do palco lá da Conferência Nordeste, amém. Mas, cara, isso é só o transbordo. Era isso que eu ia falar. Isso é no dia a dia, né? São nas pequenas coisas, né? É só... É uma gotinha. Assim, tanto que a pergunta-chave do nosso podcast, e foi uma orientação de Deus, inclusive, e aí, o que é que Deus está te falando? O que é que Deus está falando pra Beth? Cara, assim, ultimamente, assim, eu acho que... algo que... Eu posso até compartilhar algo que vai até chocar algumas pessoas aqui agora, que acham que talvez eu não passe, não enfrente isso, mas ultimamente o que Deus tem falado comigo é sobre permanecer, né? E continuar
caminhando e trilhando e fazendo aquilo que ele me pediu para fazer, independente dos meus desafios, independente das minhas limitações, que são muitas, inclusive, até estava comentando aqui antes de a gente começar que se tem uma coisa que eu luto que as pessoas elas não sabem, com a timidez. Né? Então é algo que pode parecer que não, tá? Mas de vez em quando eu sou uma pessoa tímida, né? E é algo que eu tenho que lutar constantemente, crendo que o Senhor ele me deu um espírito, né, de poder, de ousadia, de equilíbrio, né? Crendo que tudo que eu preciso está dentro de mim. Então, se tem algo que Deus tem falado para mim, é que a timidez e o medo e todas essas limitações que eu tenho a todo tempo apontam para mim, mas que a coragem e que a ousadia de eu prosseguir, de eu dar o próximo passo, tudo isso aponta para Ele. Então, quando eu me desvencilio, quando eu tiro de mim, assim, o meu olhar de mim, né, do meu umbigo, das minhas limitações, eu estou apontando para Cristo, eu estou apontando para Ele, né? Sem contar que eu não quero de forma alguma, né, como diz a palavra, eu não quero dar ao Senhor algo que não me custe, então vai me custar, sabe? Vai custar meu tempo, vai custar muitas vezes, né, eu vencer e ultrapassar a minha timidez, a minha, muitas vezes, a necessidade, às vezes, que eu luto, né, de aprovação com relação a pessoas, eu vou ter que avançar, eu vou ter que ir contra isso para cumprir aquilo que Deus tem para minha vida. Então, se tem algo que Deus tem falado comigo ultimamente, há algum tempo já, é sobre permanecer, mesmo quando dentro de mim eu tenho uma luta que é constante. Não adianta eu achar que eu vou vencer, acabou, não vou nunca mais lutar com isso. Pode ser que eu lute o resto da vida com isso. Poxa, eu vou parar por conta disso? Né? Existe uma longa trajetória, existe uma longa caminhada aí, existe coisas que Deus prometeu para mim que eu viveria, né? E se eu realmente creio que Deus tem isso para minha vida, então eu vou viver como uma pessoa que crê. Eu vou avançar, vou passar por cima disso, né? Então, isso é muito poderoso, né? Porque você está focando no que realmente importa. Você parar de olhar para as suas limitações, para os seus medos, para o que os outros vão pensar. Geralmente quem é tímido luta muito com isso, né? O que os outros vão pensar de mim. E aí você tirar os olhos disso, colocar os olhos exatamente no que importa, que é no Senhor. O que a palavra fala sobre você. O que o Senhor prometeu para você. O que a voz dele já disse a respeito de quem você é. Por meio dele. Não é a partir do ser humano que você é, mas do que o Senhor pode fazer por meio da sua vida. E aí tá voltando pro que o Magno falou de Davi, porque Davi, eu tenho certeza que ele olhava, eu sou o menor dos meus irmãos, eu não tenho nada de especial, mas eu sei o que eu tenho feito, eu sei para quem eu tenho trabalhado, eu sei para quem eu tenho olhado, e quando ele vê uma injustiça, quando ele enxerga um gigante falando, desafiando o exército de Deus vivo, ele fala: quem esse gigante incircunciso pensa que é? Para estar falando do exército do Deus vivo. Então, ali ele olha para o que é importante. Ali ele olha para uma pessoa, poxa, essa pessoa aqui está fora da visão. Então, é contra isso aqui que eu tenho que lutar. Não importa o que, como eu sou limitado, não importa como eu sou pequeno, mas eu sei o que o Senhor está apontando, eu sei o que o Senhor fala a respeito de mim, eu sei o que eu já vivi com o Senhor, eu sei as experiências que eu tenho com o Senhor, eu sei que mesmo sendo pequeno e falho, já matei leões e ursos, porque o Senhor está comigo. Isso é muito maior. Então, a gente está sempre com os olhos voltados para esse lugar, é o que faz realmente a gente prosseguir, né? No dia a dia. Eu também compartilho... Permanecer. Exatamente, permanecer. Eu compartilho também da mesma luta que você. Lutar contra a timidez. Também não é uma coisa que as pessoas, às vezes, se... Nossa, como assim, né? Se chocam quando a gente fala esse tipo de coisa. A gente que tá sempre ali, mais ou menos, em evidência, de certa forma, né? Os padrões público humanos, olhando. né? E aí as pessoas acham que não luta com isso, mas luta. Só que a gente tem aprendido a olhar para o que é mais importante. Às vezes eu lembro da primeira vez que eu fui ministrar louvor de domingo, né? Que é maior, tem mais pessoas e tal, são mais cultos. E aí eu não me sentia nem um pouco preparada. Mas aí na hora o Espírito Santo disse: você não precisa estar preparado, você só precisa dizer sim, porque eu vou te capacitar. E aí entrei e deu tudo certo, né? Aos olhos humanos e tudo mais. E o Senhor moveu e foi uma bênção. E ali eu fui aprendendo que, cara, é um sim que a gente vai dando e a gente vai vendo a mão do Senhor nos capacitando a cada sim. A gente vai vendo como Ele vai
moldando e fazendo situações que a gente nunca imaginou que iria... Poxa, nunca imaginei que eu iria viver isso. Porque a nossa limitação humana não nos deixa enxergar tanto quanto o Senhor vê. Ele sempre vai ver muito mais. E é nisso que a gente vai caminhando, né? E como Deus faz coisas grandiosas, né? Assim, o Magno citou aquela passagem, né? Que até vocês conversaram no podcast do John, Sim, né? Pedro, sobre né? isso, sobre Pedro, né? Entender, né? Quem ele era, né? E Jesus virar e pegar e falar assim: sobre ti edificarei a minha igreja, né? O que Deus pode fazer quando nós reconhecemos quem nós somos, né? Obviamente que a gente só sabe quem a gente é nele, né? Então nós olhamos para sua palavra, nós olhamos para ele, então nós temos uma revelação e nós entendemos quem nós somos através dele, né? E lá em Salmo 139 fala assim: eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas. E olha esse detalhe que eu amo, digo isso com convicção, né? Então assim, Davi tinha convicção, Davi sabia quem ele era. Então assim, eu sei que eu tenho minhas lutas, eu sei que eu tenho minhas limitações, eu sei que eu tenho tudo isso, mas eu sei que o Senhor me fez de forma admirável, sabe? Eu sei que o Senhor me criou para grandes coisas. Eu sei que o que eu carrego é grandioso, é para esse tempo, é para essa geração, sabe? É para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem convicção disso, né? De quem nós somos em Deus, a gente simplesmente avança e caminha sobre aquilo que o Senhor disse que faria através das nossas vidas, né? Mesmo sem ver efetivamente coisas acontecendo, né? E lutando ali constantemente com as suas debilidades, você caminha, porque você sabe que Deus te fez para algo muito maior do que você pode ver, né? Então, já tiveram inúmeras vezes que eu subi ali naquele altar para ministrar, que eu estava passando por várias questões, várias lutas, vários problemas. Às vezes as pessoas, elas olham pra gente ali em cima e acham que é tudo perfeito, que é tudo maravilhoso. Por isso que eu até disse, vou falar algo aqui que talvez vai chocar, que é a questão da timidez, que as pessoas olham e falam: não, a Beth jamais, né? Ela não é tímida. Quantas vezes ela já fez isso, né? Exato, quantas vezes, só que ninguém sabe, né? Agora, o ponto é como que eu vou me posicionar em relação a isso, diante disso, né? Poxa, eu sei quem Deus é e eu sei que o Senhor me fez de forma admirável. Então, eu vou me posicionar como uma pessoa que conhece o seu Deus, que conhece o seu Pai. Eu sei que eu sou filha, sabe? Eu sei que desde o início o interesse, né, do Senhor sempre foi esse, de se relacionar comigo, de estar comigo, sabe? O Senhor é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é bondoso e eu não tenho outra reação a não ser levantar a Ele as minhas mãos e adorá-lo e render tudo a Ele. Então, assim, é muito forte. Cara, é incontrolável, né? Você não tem outra reação. Indo um pouquinho profundo, assim, quando você falou muito disso, veio no meu coração de que lá no começo do podcast você falou, né, de que Deus, ele anseia se relacionar com a gente. E o plano redentor de Deus, o sucesso dele é isso. É um relacionamento restabelecido, né? Ele foi destituído em Adão, mas vai ser restabelecido plenamente no fim dos tempos, na consumação dos tempos. E aí, quando você veio falando das suas debilidades, de continuar fazendo algo que Deus te mandou fazer, de continuar caminhando sobre a promessa, me veio na hora a cabeça Paulo, né? O espinho na carne dele. Ele fala que o meu espinho na carne é para que eu nunca me esqueça a quem eu devo dar glória, né? E aí eu vejo, olha a intencionalidade de Deus. Conhecendo o coração humano, Ele colocou esse espinho sabendo que se você não tivesse, você não daria glória a Ele. Sim. Você ia fazer pela sua habilidade, né? E dentro disso eu vou um pouco mais além de que você tá vendo, tá aqui duas grandes mulheres de Deus dizendo que lutam contra a timidez. Quantas vezes, Beth, você já ministrou e a timidez continua lá, né? Então, é normal ter medo, é normal ter debilidade, é normal ter dúvidas, mas não é normal duvidar. Não é normal duvidar de Deus. E aí me veio aqui Salmo 13, né, que é um salmo doloroso, mas quando eu li algo sobre isso hoje, né, do Guilherme Nunes, um pastor daqui de Fortaleza. E aí eu não lembro do contexto, mas é um lamento, logicamente, diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele.
E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Peraí. No 1, ele está dizendo aqui que até quando Deus vai se esquecer dele? Até quando Deus vai esconder a face? Até quando a alma dele vai relutar? Até quando ele vai ter tristeza de coração? Mas no fim ele diz, cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Uau. Cara, meu Deus. Então assim, você vê que um homem cheio de dor, lamentando numa situação muito provável aqui de ser péssima, mas ao mesmo tempo reconhecer que Deus tem feito bem. Talvez ele tenha entendido, cara, através disso Deus me tem feito dependente dele. Sim. Deus me tem feito se achegar a ele e dizer, Deus, se não for pelo Senhor, eu não vou fazer. Eu não tenho o que dar. Né? E eu lembro demais, assim, o louvor, ele é uma área, o louvor, eu digo, tocar e ministrar para alguém, né? Eu adoro fazer isso para mim, mas quando, cara, outra pessoa, assim, já me trava muito. E aí, na pandemia, eu servi, sei lá, em 7, 6 ministérios. Eu tinha acabado de me formar, não tinha emprego ainda. Eu sou a receita do jovem, né? É igreja, 24 horas por dia. Acabou que eu virei coordenador da Escala Kids de louvor. Então, o coordenador, ele é assim. Pois tá aí, ele faz viu? tudo. Não é? O coordenador, ele faz tudo. Quando a pessoa falta, você faz 3 cultos seguidos, né? Mas, assim, Desse jeito. gente, mas eu não canto. Eu só, pois eu vou aí cantar, aí a pessoa não aparece. E fica aqui o recado, né? Irmão que canta, vá pro Ministério Kids. Vá. Hoje eu não sirvo mais lá, mas apareça lá, por favor. Importante. E, cara, teve uma vez, bicho, eu não lembro qual era o problema, mas eu tava passando por uma que eu lembro demais de pisar na igreja com um violãozinho nas costas e a pessoa que ia cantar não foi. Minha voz é péssima cantando, mas Deus tá usando, apesar disso, né? Claro. E aí eu lembro de ter feito essa oração. Eu falei, Deus, eu me sinto hoje como um sepulcro caiado. Eu não tenho absolutamente nada para oferecer para essas crianças nem para ti. Eu tô vazio. Eu preciso de alguma coisa, assim. E aí, na época eu não tinha tanta maturidade, tá falando isso há 3 anos atrás, né? E aí, acho que Deus olhou pra mim e sorriu e falou assim, é hoje que vai rolar o negócio. E, cara, assim, em se tratando do que Deus fez lá com as crianças, é muito desafiador ministrar pra criança, né? Você conseguir prender a atenção, ser divertido, mas ao mesmo tempo passar aquilo que Deus está querendo falar. Deus fez muita coisa. Deus fez muita coisa. Quando eu parei, eu cheguei, meu Deus, talvez se eu tivesse cheio aqui, se eu tivesse chegado super tal, Deus não teria feito da forma que fez, né? Sim. E aí é mais ou menos isso, tipo, amém, Deus, as coisas não estão boas, não faz sentido, mas o Senhor falou, o Senhor me posicionou, eu vou honrar aquilo e eu preciso que o Senhor me ajude nessa. E Ele vai aparecer com certeza. Sim, Uhum. Né? E muitas vezes eu acho que, né, uma tendência, muitas vezes que a gente acaba tendo, né, a gente que está ministrando ali, e também algumas pessoas lá embaixo, às vezes, acham que talvez muitas vezes não aconteça o que deveria acontecer nos cultos por algum erro, alguma falha ou talvez até mesmo algum pecado, algo do tipo do próprio ministro ou da equipe de louvor que está ali em cima ministrando naquele momento. Poxa, Deus não veio por conta disso, né? Porque a pessoa estava vazia ali, ela não tinha nada para oferecer, ou porque a escolha das músicas não foi tão boa e tudo mais. E eu acho que assim, eu já subi inúmeras vezes dessa forma lá. E teve vezes que Deus se manifestou de uma forma poderosa, que foi muito bom e tudo mais. Mas eu acho que o ponto é a gente entender que Deus, ele sempre vem. Se ele vai vir para uma pessoa, ele vai vir para 2 pessoas, vai vir para uma multidão, ele sempre vem. O que a gente não pode, de forma alguma, é a gente pegar e simplesmente colocar ele numa caixinha como se ele só veio quando as músicas foram mais fortes, o louvor foi mais forte, a pessoa ela estava mais conectada com Deus, ela estava numa semana melhor, ela estava... Enfim, o que a gente precisa entender é que, pronto, voltando, ele sempre quer se relacionar, ele sempre quer falar conosco de alguma forma. Então, ele sempre vai vir, você estando de um jeito ou outro. Se tiver uma pessoa naquele lugar que esteja com o coração nele, com o coração rendido diante de toda aquela congregação, se tiver uma pessoa ali na última cadeira que está com o coração ali rendido diante do Senhor, ele vai vir.
Porque é isso que move, né, o coração. E assim, você estava falando sobre nós entendermos, né, quanto a gente precisa do Senhor e tudo mais, e ser dependente. A gente precisa ter humildade de entender que ele vem, né, assim, independente de nós. Ele se move independente de nós. Muitas vezes a gente age, te olha e fala assim, cara, olha o que eu fiz hoje, né? Olha o que aconteceu hoje aqui nessa igreja, foi poderoso demais. Olha como eu toquei, como eu cantei e tudo mais. Cara, uma coisa é fato, Deus, ele é muito mais humilde do que nós. Ele é humilde, ele vai fazer, independente de nós, mas muitas vezes não é por nossa conta. É porque ele simplesmente quis vir. Ele quis vir porque ele encontrou ali um coração sedento, um coração rendido, né? Então, acho que tudo que a gente precisa é isso. A gente não precisa estar no nosso melhor dia, no nosso melhor momento, mas a gente precisa estar com o nosso coração rendido. A gente precisa estar com o nosso coração nele. Ele encontrando esse coração rendido, ele encontrando esse coração sedento por ele vem. Independente do que você está vivendo ou passando, né? Parar de deixar o sentimento de inadequação tomar Exato. a sua consciência de que o Senhor está ali. Parar de olhar para, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e por isso eu não sou digno do Senhor estar aqui nesse lugar, eu não sou digno de ouvir a voz dele e tudo mais. E o Senhor não quer isso, ele quer o coração arrependido, não só o coração lamentoso, que não tem um arrependimento genuíno, né? Mas nós estamos lá. Isso aí é murmuração, na verdade. Exatamente, né? Murmuração. Isso nos afasta, né, na verdade. Exatamente. E a gente, às vezes, chega com esse pensamento, né? De murmuração, de que não sou digno da presença, então o Senhor não veio, então pronto, é isto. Não tenho nada para receber hoje, nem tenho nada para entregar. E a pessoa se deixa levar por essa limitância, né, da própria mente. Sim. Quando não é o que o Senhor tem para nós. Então, Isso aí é muito forte, que é a mentalidade do filho pródigo que ficou, né? Assim, é uma mistura do que foi com o que não... Hoje, quando eu tava vindo para cá, Deus fez eu linkar 2 textos, Saul e Davi com o filho pródigo, né? Assim, eu acho que Davi tá mais semelhante ao filho que saiu, né? Quando Davi pecava, quando ele voltava para o Senhor, ele voltava porque ele sabia o que tinha no pai. Saul, quando pecava, né? Você não vê que ele não existia essa contrição, é meio assim, não, eu sou o rei. E minha coroa tá aqui, tá tudo certo. E estamos aqui, né? E aí, quando Samuel chega para o Judson falando, né? Admiro demais Judson. Ele falando que quando Samuel anuncia para Saul que ele teria perdido o reino, né? Que outro rei... Ele disse, não tem problema não. Mas fica aqui comigo só para o povo não pensar que é a mentalidade do filho que ficou, né? É isso eu não posso ser inadequado nesse lugar, porque senão isso vai acontecer. E quando Davi estava lá, Deus pode tirar tudo, não estou nem aí, eu só preciso da tua presença. Eu só preciso da tua presença. É muito forte isso de só uma pessoa estar lá no ambiente, né? Quando a gente foi pro Fornalha do Dunamis, a primeira coisa que me chamou a atenção e que me assemelhou, lembrei muito de você. Na verdade, eu acho que eu nunca te falei isso, mas eu acho você e a Rafa extremamente parecidas em vários aspectos. Assim, o jeito de cantar, a consciência, né? O estilo, enfim. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção. Cara, eles não entram para chamar a atenção de Deus para Deus descer. Eles entram sabendo que Deus está lá. É isso aí. Ela já entra dando uma rajada de língua de 5 minutos. Bicho, eu não tô exagerando. Ela deve ter passado uns 5 minutos falando em línguas. Aí. E fale você. Se você não fala, você vai ser batizado agora. E tá. E meu amigo, acabou. Não tem... E eu acho isso muito, muito legal de vocês, né? É consciência. É mais uma vez do ambiente. Cara, eu tô buscando e Deus vai falar com você. Só não vai falar com você se ele tiver com os ouvidos tampados com esse sentimento, né? Não venha pro culto para se encher no culto. Venha no culto para transbordar. Deus quer falar com você dentro do seu quarto. Você imagina se todo mundo viesse com essa consciência para transbordar. Nossa, você imagina o que loucura. seriam os nossos cultos. Aí Jesus voltava. Aí Jesus É isso que ele tá esperando, né? É isso que ele está esperando. É isso que ele está esperando. Uma adoração horizontal, né? Chegará Algo um dia em que os filhos que adorarão não o é Espírito em vertical. verdade. Né? Que não está olhando ali para as pessoas, mas que está o tempo todo olhando para ele. Né? Eu acho que é isso que muitas vezes falta, né? A gente olha às vezes muito
para nós mesmos, ou para quem está ministrando ali em cima, ou para o andamento daquele momento, né, de louvor e adoração, enquanto Ele nos chama para estar olhando para Ele a todo tempo. E é desafiador para nós, né, que está ali em cima, né, mas eu acho que não existe outra forma a não ser fazer o que tem que ser feito. O exemplo, ele arrasta. Então, eu acho que é curto o tempo para nós, de alguma forma, a gente tentar ensinar falando, né? Eu acho que a gente poderia separar mais momentos para isso, para falarmos mais sobre esses tópicos como igreja, mas aquele momento do louvor, eu acho que, né, a gente precisa agir como deve se agir, né? Precisa fazer o que tem que ser feito. A gente olha para o Senhor, adora, e a igreja vê a gente fazendo isso bem feito, né? Porque a gente precisa entender o caminho, né, que precisa ser percorrido ali, bem feito, e aí a igreja vai atrás. Ela segue o fluxo que é para ser seguido, né? Porque alguém viu a nuvem, né? Exatamente. Porque alguém viu a nuvem. Você está disposto a ser a pessoa que vê a nuvem? Eu estou disposta. Eu também estou disposto. Está Eu tô disposto disposta. mesmo. É uma Você, resposta, my né? Mas Tô disposto. My friend tá aqui Depois de só ouvindo. 55 minutos, ele deu uma contribuição dele. Não, tô só ouvindo. 55 minutos. Te falei, passa mais Meu não. Vamos, Deus, não passa tem rápido. regras aqui. A Passa regra é falar rápido. de Deus, o que Deus tem feito. Cara, Cara. é muito legal porque aí a gente começa a falar de custo, né? Tipo, beleza, existem dias difíceis e a gente tá falando do humano, do emprego que não deu certo, daquilo que a gente queria, das nossas expectativas que se foram frustradas em algum lugar ou outro. Mas, cara, quais são os custos de seguir a nuvem? Quanto isso te custa, Beth? Quanto isso te custa, Melissa? Seguir a nuvem. Vocês duas lideram a adoração. Eu sei que isso tem um custo. O privilégio é muito maior. Né? A gente tem que mudar a ótica muito do obedecer a Deus. Cara, obedecer a Deus é privilégio. Assim, é privilégio. Se você se Deus não te der nada, mas você continuar podendo obedecer a Ele, você já é privilegiado. O privilégio é maior do que o preço. Deus, Muito maior. Deus quer a sua obediência. Escutei um testemunho de um rapaz que eu acho que foi no Dunamis Farm, não lembro, mas ele era uma coisa assim da mesma vibe, né? E aí tinha um missionário pregando que não era da casa. E aí ele levantou, olha, a nossa missão precisa de recurso e tal. Funciona assim, a gente tem pacotes, cada pacote custa R$150. Então, se você estiver disponível, levante sua mão. Vai passar uma pessoa, vai lhe entregar uma caixa e tal. E aí esse cara se sentiu impelido a doar, né? Aí ele foi abrir o Nubank lá dele e não tava as coisas muito favoráveis, né? Eu acho que tinha 30 e alguma coisa reais que ele disse na conta dele. E aí ele chegou assim, Deus, eu não tenho o valor que ele tá pedindo, não. Aí Deus falou só assim, levante sua mão. E aí, não, mas eu não tenho. Levante a sua mão. Isso enquanto o cara tava falando, ninguém no auditório tinha levantado a mão. Isso é um auditório que devia ter umas 400 pessoas. E aí ele, levantou a mão. Aí quando ele olhou pra trás, mais uma pessoa levantou. Depois outra. E eram tipo assim, acho que eram 150 contribuições dessas caixas, né? Era muito, eram quase 50% do auditório. E aí, engraçado que as pessoas começaram a passar e entregar as caixas, né, para a pessoa fazer a contribuição e só não passou nele. E aí o cara chegou, nós já batemos a cota e tal, e a galera continuou doando, Deus abundou e amém, mas a lição não é essa, né? Quando ele parou, ele questionou Deus, o Senhor fez eu levantar a mão, mas não chegou a caixa até mim. Aí ele falou assim, mas eu não queria o seu recurso, eu queria a sua obediência. Eu mandei você levantar a mão, eu mandei você ver a nuvem, né? Você caminha, então... Qual é o custo? Porque você, cara, eu não tenho nem recurso para dar. Como é que vai ser? Deus vai prover. Sei não, vou levantar a mão aqui. E aí, olha o que aconteceu a partir de um sim. Né? Aí, assim, cara, que sims a Betinha disse, que sims a Melissa disse. E o My Friend também, que sims. Eu tô aqui, ó. Vamos, Chegou. Não, pausa. Bandeirinha aqui. Bandeirinha. O combinado era não falar nada. Esse podcast aqui é só a Beth. Eu tô me segurando aqui umas 10 vezes já aqui. E aí o Magno agora fica pedindo pra entrar. Me ajuda aí, my friend. Tô ajudando, my friend. Mas, ó, rapidinho, pra eu não enrolar muito. Mas o preço, a entrega, que eu costumo dizer, e é o que especialmente eu vejo a Beth entregar, é o que a gente tem de mais precioso, que é o tempo. Quando a gente fala de recursos financeiros, às vezes a gente não tem o que a gente gostaria de entregar. Como esse exemplo do testemunho, né? Ele não tinha 150, ele tinha 30.
Mas, então, não se trata sobre isso, sabe? De financeiro, enfim, é o tempo. Então, quanto do seu tempo você entrega, sabe? Quanto do seu tempo você disponibiliza, né? Porque muitas vezes a gente está disponível, mas a gente não tem disponibilidade, que são coisas distintas. Então, assim, o quanto da tua disponibilidade você também projeta para entregar. Então, usando o exemplo da própria Beth, ela trabalha em casa, mas isso não é sinônimo de trabalhar de qualquer jeito, né? Sim. Ela trabalha ali às 8 horas, faz o trabalho dela, e mesmo assim ela encontra tempo para se consagrar ao Senhor, orar, buscar direção para o setlist de domingo, de quarta. Ser esposa, fazer suas responsabilidades, sabe? Então, assim, o preço é o tempo. É o tempo que ela disponibiliza para isso. Cansada muitas vezes, né? Mas, assim, cara, eu tenho algo para entregar. Eu tenho que ser esse canal de disponibilidade. Por quê? Porque um dia eu disse sim ao Senhor. E eu não tenho tempo a perder com as minhas mazelas, com as minhas dificuldades, com as minhas lamentações. Mas, Frei, o que é que Juan Carlos Ortiz fala sobre isso? Eu entreguei tudo ao Senhor e Ele me deu o privilégio de tê-las um pouco mais comigo, mas sempre que Ele me pediu, eu entrego. E um dia a gente entregou a nossa vida ao Senhor. E quando a gente diz a vida, né, a gente entregou tudo. O tempo, os bens, a visão, a fala, o ouvido, tudo. Então, quando o Senhor nos pede para entregar de volta, a gente entrega, porque a gente é só mordomo, né, do que Ele nos entregou. Fica então, aqui a indicação do livro, né? Juan Carlos Ortiz. De Juan Carlos Ortiz. Se você encontrar para comprar, amém. Se não, acho que tem PDF na internet. Vigia, prefere comprar. Porque não tem não, em minha defesa aqui como advogado, inclusive. Não tem, é difícil de achar. Deus vai te justificar. Amém. Mas é isso, enfim. Então, é o tempo. Eu lembrei de um momento da minha vida, né? Quando eu estava fazendo faculdade, e que eu cheguei num dado momento ali que eu virei pro Senhor e falei, Senhor, estava me sentindo cansada, né? Trabalhava, estudava, e eu cheguei num dado momento que eu falei assim, Deus, quando eu não estudar mais, quando terminar minha faculdade, eu vou ter mais tempo pro Senhor. Eita! Né? Vou ter mais tempo, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer mais. E no mesmo instante, parecia que o Senhor estava do meu lado, assim, e Ele estava ali, né? Parecia que eu estava ouvindo Ele, assim, audivelmente falar comigo. Ele virou e falou assim, se você não tem tempo para mim hoje, você não vai ter tempo para mim depois. Cara, naquele momento, enquanto eu estava ali andando, indo para uma outra aula na minha faculdade, lá no prédio da minha faculdade, o Senhor falou comigo, e naquele momento eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, me perdoa. Sabe? Falei, me perdoa, porque assim, o Senhor tem a primazia, sabe? O Senhor sempre foi, sempre será o primeiro. E assim, não existe isso de, quando eu tiver menos, não. Você, assim, Ele sempre vai ser e deve ser o primeiro em tudo, sabe? Quando você tiver um tempo, você faz outras coisas, mas Ele não, sabe? Então, quando eu entendi isso, hoje, assim, por mais coisas que eu tenho para fazer, trabalho, eu não faço faculdade, mas trabalho, casa, ministério, aconselhamento, por mais que eu tenha tudo isso para fazer, assim, Ele é o meu primeiro pensamento. Ele sempre vai ser o primeiro em tudo, né? Uma chave para a vida, para os jovens. Esse discurso, porque hoje a gente tem 30 anos, né? Estamos na casa dos 30, mas a gente aprendeu isso. O tempo não vai mudar, você não vai te sobrar mais tempo. Você vai ficar mais velho, você vai ter mais atribuições. Novas responsabilidades. É ilusão. A gente sempre pensou isso. Acho que todo mundo aqui já passou por essa fase de falar assim, não, quando tiver mais tempo. Não, isso não existe. Então, ou você aprende a organizar o seu tempo e a priorizar, ou você vai continuar perdido o resto da sua vida. Então, assim, nunca vai sobrar tempo. Sempre sabe aquela listinha que por muitas vezes a gente ouviu, né? Das prioridades. Primeiro Deus, depois o trabalho, depois isso, depois aquilo. Quando eu entendi que Deus, Ele não entrava nisso, tudo mudou para mim.
né? Quando eu entendi, quando Davi falava uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, quando eu entendi que essa uma coisa, ela independe de todas as outras, que todas essas outras, elas estão num outro lugar, que não contabiliza, sabe? Deus, ele está sobre tudo, sobre todos. Ele não é... Ele é o dono da lista, né? Ele é o dono da lista. Ele Pronto. nem entra num quesito da lista, ele é o dono da lista. Exatamente, é isso. Ele é o dono da lista. Então não existe isso de, eu vou encontrar, deixa eu tentar encontrar um tempo, um momento aqui para não, sabe? E eu acho que quando você entende que ele está todo tempo falando contigo e que a tua vida é uma adoração, muda também, né? Porque você começa a entender que, cara, no meio do meu trabalho, enquanto eu estou trabalhando, eu posso falar com ele, sabe? Enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, enquanto eu estou no mercado fazendo uma comprinha ali, eu posso falar com ele. Ele está todo tempo ali comigo, né? Isso muda também muito. Então, é isso. É essa mentalidade de escravo para filho que precisa ser mudada e transformada, né? Nós somos filhos, nós temos livre acesso, Jesus comprou isso para nós. O véu foi rasgado, então a gente pode falar com ele de qualquer lugar, qualquer momento, a todo tempo. E é isso. Olhando para um passarinho na janela, já é olhando para um passarinho na janela. Para ter um encontro poderoso com o Senhor. Esses passarinhos aí, ó, só para deixar um detalhe a mais, na verdade eles fazem um podcast lá na nossa janela. Eles se reúnem assim, ó, conversam, é uma assembleia que rola ali, viu? Ela só filma um, mas tem vários. Maravilhoso. Sim. Vocês falando muito sobre tempo, me lembrei muito daquela parábola que são duas, né? Mas elas falam a mesma coisa. A parábola dos talentos. Não acredito. Sim, Na segunda vez, cara, que tu vai falar. O Espírito testifica o outro Espírito. Tá alinhado. Dos talentos, e tem a que fala... eu não lembro se é um lote de terra, mas é a mesma palavra, a parábola. A recompensa porque você cuidou daquele... te deu 2 talentos, depois eu vou te dar os 5. Cuidou dos 5, eu vou te dar 10. Aí a outra, que é a mesma parábola, só que só muda a referência, que fala... Acho que é de lote, mas a recompensa são cidades. Eu te dou o governo de 10 cidades. Então, realmente, o privilégio é maior do que o preço. Você vai entendendo o privilégio que é dizer sim ao Senhor. Nós que somos jovens, né? A gente tem que renunciar a muitas coisas. E eu nem vou entrar no mérito de falar de renunciar a coisas do mundo. Não. Isso, vamos já dizer que a gente já pula essa fase. Em nome de Jesus. Coisas lícitas. Coisas Glória lícitas. Que a gente olha assim e que, cara... que a gente para e vê, poxa, isso aqui é massa, mas para o momento que eu estou vendo, para o lugar que eu vejo que o Senhor quer me levar, eu sei que isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu não posso me colocar nessa situação. Seria legal, seria até com relacionamentos, pessoas que são legais, mas a gente vê, poxa, mas o Senhor tem... Eu estou vendo que não é exatamente isso, ou um emprego que é massa, mas... talvez me tire um pouco do lugar que o Senhor quer me levar nesse ano, nessa temporada que eu estou vivendo. E a gente vai renunciando a essas coisas. E é um preço que a gente vai pagando. A gente vai pagando preço com coisas que são lícitas, que eu acho que é o mais difícil. Que a gente fica lá no fundo dizendo, Senhor, mas isso aqui é tão legal. É tão lícito, não tem problema. Poxa, qual o problema? Não tem um problema, mas... Você está olhando para o que importa. Eu estou te dando aqui. Eu estou te dando 2 talentos aqui, mas vai ser transformado em 5. Nunca é para menos. A recompensa do Senhor nunca é para menos. É mais responsabilidade. A recompensa da responsabilidade que você tomou é mais responsabilidade. Vou pegar esse gancho. Na parábola dos talentos, né, quando ele vai falando o que cada um fez, que um multiplicou, o outro só tirou a mesma quantidade e um enterrou, né? Ele fala que aquele que enterrou, até aquilo que foi enterrado, ele foi tirado e dado para quem fez alguma coisa. Né? E aí, acho que isso fala muito de reservas. Assim, o que você tem segurado que o Senhor tem te dado? Porque tudo aquilo que o Senhor te dá é para você voltar para Ele. Acaba sendo um princípio também de mordomia, né? Então, assim, cara, Deus te deu um pouco, você guardou. Como assim você quer que Deus te dê mais, cara? Não faz o menor sentido. Tipo assim, cara, quantas vezes a Beth deve ter ministrado e a Mel deve... que as duas cantaram na Conferência Nordeste, né? Devem ter ministrado louvando o quarto sozinha, chorando e falando com Deus para chegar naquele dia. Tipo, quantos talentos foram dados enquanto outras pessoas estavam lá no avivamento, ministrando em outras nações e tchau, e descende, e vocês estavam dentro do quarto. Tipo, cara, isso é muito forte, e também é uma palavra muito, muito dolorosa, assim, de ver que, cara, quem não faz nada, o Senhor tira.
O Senhor deu, mas o Senhor tira e bendito seja o nome do Senhor. Alguém que está dizendo sim, né? E aí caímos num ponto que quantos nãos de outras pessoas nós vivemos hoje? Porque eu tenho consciência, cara, tem uma coisa. Se eu achar a pessoa que disse não, eu vou dizer assim, meu irmão, por que você disse não? Você tornou a minha vida muito mais complicada, né? Rapaz, alguém disse não pra alguma coisa de louvor envolvendo guitarra e Deus colocou assim, mas é tu mesmo. Aí eu falo assim, Deus, vamos ajudar com dom também, né? Não, um talentinho, porque isso aí tá um pouquinho difícil. Mas enfim, aí vem as palavras de Saul, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Cara, Sim. Deus, ele te deu algo, obedeça, honre esse algo. Porque sacrificar é muito pior. Quando você fala disso do emprego, né? De, cara, você tá num lugar e isso vai atrapalhar a palavra que o Senhor tem para você. Não necessariamente a sua palavra vou ocupar um ministério na igreja. É uma promessa que Deus tem para sua vida. Se isso for atrapalhar, tipo, cara, Deus não quer que você sacrifique o seu emprego. Deus quer que você obedeça a palavra. Exatamente. Aí você vai ordenando o contexto. Assim, para com essa mentalidade de que é sofrimento, que é só porrada, que é só estar lá e que é uma vida... que é isso. E eu costumo dizer que, assim, qual que é o valor uso essa analogia, né? Qual que é o valor do tesouro dentro do baú? Nenhum. Um tesouro, eu tenho milhões de dólares guardados dentro de um baú. Quanto que ele vale? Nada, porque ele está dentro do baú. Então, o tesouro... ele só é um tesouro, ele só vale alguma coisa quando você abre o baú e compartilha. Se você entrega para alguém, se você dá um destino para ele. Então, não adianta nada o Senhor depositar muita coisa dentro de você, você vai guardando, você vai retendo. É um tesouro escondido, é um tesouro enterrado. Você precisa compartilhar para ele ter um valor de fato, sabe? E muito legal isso que tu falou, Lucas, do tesouro. Me veio na cabeça que é a parábola dos pães e peixes, né? Que... A ordem dos acontecimentos Deus nunca multiplicou as cestas para distribuir. Ele multiplicou enquanto ele distribuía. Né? Só tinham lá 5 pães e 2 peixinhos, né? 2 peixes. Eu quase que eu erro na conta. É a hora. Oi, engenheiro. Já errei o endereço hoje, né? Misericórdia. Vai ficar como interna isso aí. E aí ele fala, né? Que o garoto fala isso e Felipe até questiona. Eu assim, Felipe, sério que você vai questionar isso? Tá maluco, mano. Você tá maluco? Pega esse cesto aí e vai distribuir. E é engraçado que ele distribui e sobra, né? E ele ainda fala assim, guarde o que sobrou. É como tipo assim, tá vendo aí, ó, se confiar a bunda. Então, né? Começa a repartir. Aí vem outra coisa. Cara, o que é que Jesus estava fazendo na Santa Ceia? Repartindo o pão. O que é que Jesus fez diante dos Emaús para que eles reconhecessem aquilo que ele era? Ele repartiu o pão. Né? Só que aí repartiu o pão muito... Eu não vou dizer 100% das vezes que vai ter sua exceção, mas... em grande maioria das vezes é repartir aquilo de quem nós somos, porque nós somos imagem e semelhança. Aí voltamos pro papo, né? Da convicção, daquilo por que fomos criados, da promessa e de tudo isso. Cara, meu Deus, eu vou ficar maluco. Quando a gente tem consciência, né, de quem nós somos em Deus, a gente... quer mais do que tudo ser envolvido naquilo que ele está fazendo, né? A gente não quer ficar para trás, sabe? A gente quer viver, a gente quer entrar na história, né? Que ele está escrevendo, que ele está fazendo nesse tempo, nessa geração, e participar de tudo aquilo que ele está operando e fazendo. Eu lembro de uma vez que eu estava ministrando louvor e o Senhor me pediu para compartilhar uma palavra, né, específica de Ezequiel. E aí eu fiquei com receio naquele momento. Falei, poxa, Deus, será que eu compartilho? Será que eu não compartilho? E aí não compartilhei, né? E aí quando terminou o louvor, o pastor subiu. A primeira coisa que ele compartilhou foi aquela palavra. Toma! O Vale de Ossos Secos, lembro até hoje. E foi poderoso, sabe? Poderoso. Então, assim, acho que assim, fica até aqui um recado, né, pra quem tá ouvindo a gente aqui. Se você tem relacionamento com o Senhor, se você o conhece, o Senhor te pede pra falar ou fazer algo, faça. Sabe? Não se abstenha disso, porque se você não fizer, outra pessoa vai fazer. E não tem coisa melhor, não tem privilégio melhor do que ser usado por ele, sabe? Eu lembro que na hora que eu ouvi o pastor falando, eu falei, cara, eu não acredito. Era pra ter sido eu. Eu perdi a oportunidade de ter sido usado. Cara, Deus quer te usar. Meu querido e minha querida que está me ouvindo, Deus quer te usar. Mas eu lembrei de outro episódio que ela conseguiu recalcular a rota. A gente dentro de um PG, assim que a gente chegou aqui no Ceará. E a gente foi visitar esse PG e tinha uma moça lá, ministrou muito bem.
E aí, no final do PG, eu olhei pra Beth e falei assim, eu acho que você podia entregar uma palavra pra essa moça hoje. Só falei isso. Diba. Aí ela falou assim, meu Deus, você lembra desse PG? Não lembro. Era o PG do Black Sheep, do Tavinho. Foi a esposa do Tavinho. Sim. E aí, ela... Deus já tava me falando o PG mandando todinho, ela falar. inteiro. Ela E me aí- contou depois. Ela falou assim, o PG inteiro, o senhor tava falando assim, entrega uma palavra assim, assim, assim. Foi. E ela, não sei, não vou, ai, não é. E... aí, quando terminou, eu validei. Falei assim, e aí? Você vai falar? Aí Pronto. ela, Aí fui entendi lá o e falei. recado, vou falar. Aí corrigiu a rota. Nossa, eu acho maravilhoso quando Deus usa também pessoas pra confirmarem, né? Porque ele sabe as nossas Sim. limitações. Quantas Sim. vezes também João Magno só me cutucou? Ei, eu sei que tu tem alguma coisa pra falar agora, cara. Pronto. Fala, Agora eu vou vai, ter que solta, falar. não E retenha. ela ainda faz um charminho. Acho que não é Deus não, é coisa da minha cabeça. né? Talvez seja do meu coração. Vai variar aqui. Meu amigo, quanto Oh, mais meu Deus. estranho for a palavra, Melissa já me deu a palavra que eu ia apanhar, que eu ia quebrar o joelho. Outra interna, fica aí. Não vou dar o direito de explicar. Eu vou cortar o teu microfone aqui. O dono da bola. Né? Muito bom. Cara, muito legal isso. Meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar, bicho. É o que eu costumo dizer, né? Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Ele Sim. te manda uma coisa, como você responde aquilo que ele mandou você? Não, como Deus? Por quê? Quando? Pra quem? Será? Talvez. E aí, eu levei uma grande lapada também de Deus, uma chicotada. Não lembro qual o texto, não sei se é Romanos, mas é Paulo, né? Que ele vai falando, não lembro do texto em específico, mas basicamente ele diz assim: se você tem o Espírito Santo e você recebe esse discernimento, não tem como não ser espiritual. Porque você é um ser espiritual. Então pare de questionar. E outra coisa, também pare de enfeitar muito o que Deus lhe falou. Pare de querer tentar explicar. Às vezes é só uma palavra. Esses dias mesmo, não vou citar a pessoa, porque enfim, é mais a respeito dela do que de mim, né? Deus me deu literalmente uma palavra, era restituição. Aí eu falei só assim, amigo, Deus está mandando eu te dizer isso daqui, que hoje é um dia e a palavra é restituição. Não sei se faz sentido para você. Eu falei, humanamente falando, o que eu acredito que seja é isso daqui. Sim. Mas a palavra é essa, você ora, você vai discernir aí. Cara, Deus falou, sei lá, um monte com ele. Ele nem me contou assim o testemunho, eu só sei que ele só disse que Deus falou. Então, assim, cara, as coisas são muito mais simples do que a gente pensa. Muito. Assim, você tem que estar perto de uma voz profética, meu amigo. Você tem que estar perto, você tem que ter um profeta perto de você. Aqui Esse meu profeta do meu lado aqui, ó. My friend. Que My isso, friend. E que você quer uma palavra profética, lê a Bíblia. É a única isso. palavra profética É que isso. existe. Se alguém lhe disser alguma coisa, não é que não está escrito na Bíblia, é que não tem princípios bíblicos, né? Sim. Cara, não é costumo palavra dizer- profética. Costumo né? dizer assim, você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Pronto. Você vai forte, ouvir a né? voz Muito de Deus bom. audivelmente. Quer ter uma promessa Muito de bom. Deus, né? Começa a ler aquelas coisas que ele promete, diz assim, Deus, se o Senhor disse que ia me conduzir no Vale da Sombra da Morte, cadê? Tô aqui, tô isso aí. esperando o Senhor vir aqui me conduzir. É isso aí. Deus gosta de ousar, Deus gosta de ser surpreendido, né? É isso aí. Não quero voltar muito, né? Mas Não, pode voltar, meu filho. Você já falou mas tão vocês pouco, você falaram pode fazer de qualquer coisa. convicção, e eu gosto muito das palavras do JB Carvalho, porque ele compartilha a palavra de uma forma com uma convicção que eu falo assim, eu não li a Bíblia, não é possível. Eu não li essa passagem. Ele tem uma ministração dele de Salmos 23, que todo Teu mundo salmo conhece. favorito. É o salmo que todo mundo sabe de cor, enfim, já fez 10 devocionais diferentes. Mas ele pregou uma vez em cima disso que eu falei assim, rapaz, eu A não... Bíblia que eu leio é Eu outra, não né? confio em Deus. Eu terminei a pregação e falei assim, hoje eu tive certeza que eu não confio em Deus, porque ele falou com tal convicção, ele extraiu de uma tal forma que eu falei assim, cara, eu preciso rever a forma como eu me debruço na Bíblia, né? Como eu leio. Como você se apresenta pro Senhor. Exatamente, porque a gente precisa ter essa convicção de olhar e falar assim, cara, a Bíblia me garante integralmente que eu posso confiar em Deus. Então eu não posso chegar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida cotidiana e não confiar em Deus, entendeu? Então, ler a Bíblia tem que ser com essa visão, como vocês já falaram aqui, né? Convicção. Confiando, com Convicção. Parar de Acho que a questionar palavra é coisas essa. simples, né? Entender também Gente- que Deus não dá coisas prontas, né, cara? Dificilmente Deus dá coisas prontas. Cada testemunho que eu escuto, assim,
de grandes homens que fizeram grandes coisas. Esses dias mesmo escutei um podcast do Douglas, do Carlinhos Senegal. Nunca tinha ouvido falar desse cara na minha vida. Ele é um missionário, enfim, resumindo, né? Ele foi pro Senegal, passou muitos anos lá. Só que ele vai contando os pormenores. Cara, olha a maluquice disso, bicho. Ele tem TDAH e dislexia. Ou seja, ele não consegue ler a Bíblia. Ele não consegue ler nada, na verdade. Aí a mulher dele é muito inteligente, é fluente, é poliglota. Né? Os dois eram muito bem empregados aqui, mas o Senhor os mandou para o Senegal. E aí eles foram. Ele não conseguindo ler a Bíblia, ele chegou lá e quem lia a Bíblia para ele a vida toda e os livros é a mulher dele. As pessoas dão muito livro para ele de presente, para ele ser pregador e tal. E aí ele fala, lê aqui para mim, né? Aí eles vão lendo a vida toda. Isso para mim já é uma grande loucura. Só que dentro da missão que Deus escolheu para ele, né, que foi de ir para o Senegal, foi um país em que a marca das coisas é a oralidade. Aí Deus pegou, cara, eu vou pegar um cara que não consegue ler, para ele não ter nem perigo de fazer por ele. Vai ser um canto que ele vai precisar da deficiência dele para fazer o que eu quero fazer. Isso já é muito doido, né? E aí, dentro das possibilidades, ele tem 2 filhos, os 2 filhos são autistas. Um deles tem um autismo mais severo. Ele fala assim, cara, é o profeta da família. Porque o autismo, ele tira alguns filtros, né? A pessoa só fala, não tem como processar direito aquilo que Deus está falando. E Deus, cara, primeira chave, né? Não estigmatize as coisas que Deus está lhe dando. Não tente engarrafar e dar uma forma. Porque a palavra... O exemplo é... O filho chegou, entrou lá trabalhava com informática. Ele estava consertando o computador lá na garagem de Senegal. Esse filho autista entrou, olhou pra ele e falou assim, pai, o senhor vai ser milionário. Aí eu falei, como assim? Eu aqui no Senegal, querendo codorna aqui, dando ovo de codorna pros cantos, pros projetos e tal. Aí, não, o senhor vai ser milionário. Todo cara que começou na garagem não foi milionário. Tem o Elon Musk, tem o Steve Jobs, tem o cara da Microsoft, que eu esqueci o nome dele, Bill Gates. Tem, enfim, inúmeros, né? Jeff Bezos. O senhor vai ser também. Ele, amém, eu recebo. E aí Deus pegou e deu uma direção pra ele e falou assim, olha, parênteses para contextualizar para todo mundo entender, né? Ele foi para uma igreja lá, foi entender a cultura da igreja e viu que a igreja não se sustentava porque as pessoas não dizimavam e ofertavam, mas é porque elas não tinham emprego. Aí falou, então vamos criar um emprego. O emprego era na área dele, essa parte de informática, ensinava o pessoal e colocava o pessoal no mercado. E aí ele solucionou esse trabalho, só que essa escola começou a bombar muito e ele ia formando cada vez mais pessoas, senegaleses tendo emprego aí em multinacional e tal, e Deus falou para ele, olha, eu quero que você construa uma escola agora. Aí a esposa dele falou assim, você é maluco, agora que a gente está com um curso bombando, a gente vai construir uma escola. Aí ele falou, Aí dentro disso, ele tinha 19 mil reais na conta que antes de ir para o Brasil, ele falou assim, olha, eu vou deixar esse dinheiro aqui, eu vou comprar a ação da Petrobras para quando eu voltar, eu ter alguma reserva, né? E aí Deus deu essa palavra para ele construiu a escola e falou assim, Deus, eu vou construir com o quê? Eu só tenho 19 mil reais na conta. A primeira coisa que Deus falou, seja você o primeiro semeador do seu ministério. Aí toma, a primeira, né? Ele foi lá, comprou o terreno, bateu uma foto aqui no celular, ele com o pé no terreno, dizendo que ia construir uma escola. Começou a chover a oferta. Ele falou, cara, caiu uma oferta, eu construía uma sala. Cai a outra, eu construía o refeitório. Cai a outra, eu construía um muro. Cai a outra. E assim foi acontecendo até que ele terminou a escola. E aí ele, como acho que quase todos os missionários devem fazer isso, né? Eles prestam conta das doações que receberam. Quando ele foi prestar conta da doação que ele recebeu para fazer a escola, deu R$1.300.000. Uau! Meu Deus. E aí o filho dele falou, pai, você vai ser milionário. Uau. Assim, por que você acha que ser milionário é comprar um carrão, uma super casa, viver super cômodo, né? Assim, cara, ele não engarrafou e ele nem ligou uma coisa a outra. Ele só foi se tocar, acho que deve ter sido muitos meses depois, que é construção, né? Então, eu acho que isso é meio profético. Alguém aí, pare de engarrafar as coisas que Deus lhe deu. Só comece a obedecer e seja você o primeiro semeador do seu ministério. Alguém que tá aí ouvindo, você vai ser milionário. Come on, man. Seja com seu recurso, seja com seu tempo, seja... Teve gente aqui que já pegou. Temos bastidores aqui. Mas foi, você vai ser milionário. Opa, já peguei na primeira palavra aqui. Glória a Deus. E aí eu queria fechar. Quer dizer, temos que fechar? Eu não sei se aqui nada aqui. Vamos, qualquer coisa a gente faz uma parte 2 já. A gente vai pedir comida, né? Mas eu queria desafiar aqui vocês três, de deixar uma palavra profética aqui para as pessoas que vão escutar. Sei lá, o que você entende em Deus e o que está vindo do seu coração agora. Vai lá, Mel. O que é que Deus está te falando aí?
Cara, pra você que tá ouvindo esse episódio agora, que essa semana você possa, assim que acordar, o Senhor falar uma coisa muito específica pra você que vai mudar uma relação familiar que talvez esteja com uma dificuldade que você não saiba como vencer. Sou bem específico, eu acho que realmente é pra alguém. Então, que você acorde essa semana e pergunte, Senhor, quanto a pessoa fulaninha de tal, como é que eu vou resolver? O Espírito Santo vai te dar essa resposta. E a sua vida familiar vai ser transformada a partir desse passo. Amém. Se você puder e quiser dar esse testemunho pra gente, eu creio que isso vai acontecer. Você, manda na my friend. caixinha. O seu futuro é melhor do que você imagina. O seu futuro é melhor do que você pode pensar hoje. Então, olha pro seu futuro, confia em Deus. E é isso aí. E corra para ele. Acho que eu ia falar algo um pouco, né, parecido com o que o meu marido falou aqui, porque nós estamos conectados, mas puxando um pouquinho também do que o Magno falou, não ache que o que você tem nas suas mãos é pouco ou não tem valor. Sabe, tem muito valor para Deus. Então, por menor que seja, talvez você olhe e fale assim, poxa, mas é tão pouco que eu tenho para oferecer. Para o Senhor é o suficiente. O que você tem nas suas mãos é o suficiente. Né? Os 5 pães e os 2 peixes é o suficiente. Né? O cajado que estava nas mãos de Moisés foi o suficiente. Sabe, o pouco que tem nas suas mãos hoje é o suficiente. Então, se posicione, né? Talvez você esteja ali como Elias, né? Escondido numa caverna há tempos, né? Sem dar nenhum passo, né? Rumo àquilo que o Senhor disse que faria na tua vida, porque você não consegue encontrar recursos nas suas mãos, você não consegue ver valor em você, valor naquilo que você tem hoje, mas eu quero te dizer que é o suficiente, é o necessário, é o que o Senhor precisa para superabundar em você e através de você. Então não tenha medo, só vá e faça com o que você tem nas suas mãos hoje. Amém. Eu vou deixar a minha aqui. Se você que está escutando aqui, você foi rejeitado ou esquecido, eu quero dizer que tem um profeta vindo na sua direção para lhe ungir a rei, enquanto você está pastoreando as ovelhas do seu pai. Uau. Tá vindo um profeta na sua direção. Esteja com os ouvidos atentos. Vai ser mais sutil do que você imagina. Amém. E não esqueça, né? Pode demorar. Mas Deus vai fazer, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Com certeza. Amém. É isso. Amém. Que Deus tenha te abençoado muito. Não esqueça de seguir nas redes sociais, compartilhar com quantas pessoas. Eu vou ter fé hoje, vou dizer 10 mil pessoas, que foi o número das conferências que a gente faz. Forte. Vamos ver, É isso 10 aí, mil, eu ia falar 100 aqui. 100 mil? Não, eu ia falar só 100, mas agora eu falo 100 mil. Pronto, eu sou um homem de fé, cara. Eu sou um homem A de gente fé. não falou que ia ser milionário? Vamos de milhão. Gostei. Vamos de Então aqui a milhão. gente tem 4 milhões aqui, ó, só na mesa. Deixar aqui qual o seu arroba, Betinha? Lucas, para as pessoas te conhecerem mais. Quem não te conhece. Bet.ramos com 2 S no final. E o canalzinho do YouTube, hein? Canalzinho Bet Ramos também. Vá lá. Eu vejo que Deus está derramando no coração dela. O seu, my friend. Você é mais low profile, mas... Eu sou no profile. Ele é tão low profile que ele precisou Que eu abrir o vi- Instagram pra lembrar qual que era. Pelo visto eu também sou, porque o meu mudou e eu tinha esquecido. É Beth Ramos com 2 S underline. Falando do Você meu vai me irmãozinho aqui. encontrar no da minha esposa. E tá tudo certo. Mas o meu é Lucas Melo com 2 Os, BR underline, porque meu nome é muito comum. Maravilhoso. Meu é Melissa Quintela, mas aí você já conhece. Tá vendo? Quintela. Amém. Pronto. Pelo podcast. Básico. Então, que o Senhor tenha te abençoado, que Ele fale ao seu coração. Se você tem algum testemunho, compartilha com a gente para testificar a nossa fé. A gente acredita que Deus está fazendo grandes coisas. Siga a gente também nas redes sociais, podcast Puro e Simples. Exatamente. O amarelinho, né, do IP amarelo, vai chegar o dia também que a gente vai Que a compartilhar gente vai essa. contar essa. E é isso, galera. Valeu por escutar a gente. E queremos agradecer, né? Nossos amigos queridos que estão aqui. Amamos Lucas e demais. Beth. Foi um prazer, privilégio. Obrigado gente. pela Estávamos aula. ansiosos Pela por aula. esse dia. Foi maravilhoso. Amém. E virão outros. Certamente, Virão parte, outros. várias partes, milhões de partes. Oba! Hoje eu tô na casa dos milhões. Valeu, galera. Um abraço.